Quem tem razão? Governador, seja bem-vindo. Prazer em revê-lo. Eu começo com o senhor. O senhor é de um partido extremamente importante para qualquer aliança de quem quer que esteja sentado na cadeira de presidente. O MDB se juntou na fase final, é verdade, no segundo turno, mais propriamente dito. Inclusive tem Simone Tebet como uma das ministras do governo. Simone Tebet está lá no Ministério do Planejamento. Como é que o MDB vê essa declaração do PT e, obviamente, os movimentos que faz o Palácio do Planalto em relação a essa aliança? Piotr, primeiro, uma alegria poder falar com todos os telespectadores da Jovem Pan News, conversar contigo e ter o professor Adriano Cerqueira como companheiro nesse painel, nesse debate. Mas eu quero dizer o seguinte, Piotr. Primeiro, o MDB tinha candidato à presidência da República. Eu tive a honra de ser o coordenador do plano de governo da Simone Tebet. Tá? Sempre defendi que o país precisaria de um candidato de centro, que fugisse da polarização que estava fazendo muito mal ao Brasil. Defendia a candidatura da Simone Tebet porque achava que tanto o Bolsonaro como o Lula, chegando à presidência da República, o Bolsonaro reeleito e o Lula voltando, nós teríamos presidentes com dificuldade de governar. E isso aconteceria qualquer que fosse o resultado da eleição. E essa polarização fez mal para o Brasil até aqui, continuou pós-eleição. Então, nós temos um quadro que realmente não é bom. Mas o fato de a gente analisar essa resolução muito prepotente do PT, prepotente, eu diria inicialmente que ela é uma resolução muito prepotente, muito como donos da verdade, como pessoas que não fazem uma autocrítica que deveriam fazer. Realmente, se nós analisarmos que podem ter acontecido exageros durante a Lava Jato, o mensalão ocorreu, o próprio petrolão ocorreu, e a autocrítica não está sendo feita e deveria ser feita. Aliás, não teria que ser feita agora, já teria que ter sido feita lá atrás. Ao lado disso, Piotr, eu acredito que o grande problema que nós estamos vivenciando é que o presidente Lula está falando demais. E em vez de ele fazer sinalizações para um processo de pacificação do Brasil, ele poderia tentar trazer para junto dele setores que votaram no presidente Bolsonaro e que não estiveram com ele no segundo turno, que não têm posições radicais, sectárias. Então, isso dependeria muito de um discurso mais agregador, não revanchista, não olhando para o retrovisor, não apenas criticando o que aconteceu no governo Bolsonaro, mas mostrando os caminhos para o seu governo. Então, o que me preocupa, não apenas essa nota, essa resolução, mas são as falas do presidente que, em muitos momentos, ela simplesmente leva ao agravamento dessa polarização, dessa continuidade de divisão do país e de desviar a atenção para aquilo que é principal e que deve ser a atenção do governo federal. Então, muito retrovisor, muito revanchismo e muito menos atenção para aquilo que efetivamente tem que ter atenção do governo. Olha, o nome Bolsonaro e a expressão bolsonarismo foi citado, se não foram citados pelo menos 10 vezes, é isso, Demetrio, que a gente conseguiu contar, 11 vezes nesse documento, só para fazer uma menção desse retrovisor ao qual se refere aí o governador Germano Rigotto. Adriano, seja bem-vindo, boa tarde a você. Como é que você analisa, obviamente agora tendo também já esse depoimento do governador Germano Rigotto, esse documento do PT? Porque tem uma leitura de que isso aqui é o PT, não é o governo. Para lembrar de 2003, naquele momento, a equipe econômica liderada pelo ministro Palocci muito forte, muito poderoso dentro do governo e até, digamos, mudou completamente a lógica econômica que o PT defendia. Naquele momento, sim, o PT teve uma visão de governo diferente. O governo era uma coisa, o PT era outra coisa. Mas no segundo governo de Lula e depois no governo Dilma, o PT tomou conta. Então, achar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não vale necessariamente ao longo do tempo. Mas, Adriano, perdão, por gentileza, seu comentário. Boa tarde, Adalberto Piotr. Estou aqui entre raios e trovões em Belo Horizonte. Boa tarde, governador Germano Rigotto. É um prazer estar com vocês, e com os ouvintes da Jovem Pan. O Germano Rigotto, eu acho que disse bem, o que está acontecendo. O PT, ele veio com a faca nos dentes, com sangue injetado nos olhos, querendo não apenas descontar
o que aconteceu no governo Bolsonaro, mas principalmente todo aquele processo de impeachment, né, e, de certo modo, mesmo a humilhação que o PT sofreu por conta dos crimes investigados pela Lava Jato. Então, o PT está querendo reescrever a história, está querendo criar falseamentos, está querendo negar fatos existentes, comprovados juridicamente, né, em todas as instâncias, e está, inclusive, provocando que hoje se falaria de fake news. Por que não, né? Dizer que o impeachment foi um golpe é negar a realidade, é até mesmo atentar contra as instituições, né? Então, com certeza, eu acho que o PT e o governo Lula não começaram bem esse governo e podem estar, aos poucos, perdendo contato com seus aliados e criando mais dificuldades para tentar chegar na tão falada governabilidade. É um problema e a gente já está vendo os aliados, até então, reclamando e pensando bem a conta que vai ficar esse apoio ao governo Lula. Governador, eu vou trazer aqui um bastidor e eu ouvi isso de duas pessoas muito próximas ao governo que ouviram de aliados o seguinte: já está começando a custar caro ficar do lado de vocês. Aliás, esses dois aliados teriam dito a essa minha fonte lá próxima ao governo. As duas confirmaram a mesma história. Já estamos chegando nesse ponto que a imagem... E estavam se referindo, por exemplo, a tudo que Lula falou em relação ao Banco Central, a taxa de juros, de expor politicamente dentro de um palanque que já deveria ter sido, né, desfeito, um assunto tão técnico como o Banco Central. Na sua opinião, já estamos chegando nesse ponto? Porque nós estamos há 50 dias de governo só. Não, eu acredito o seguinte: existe tempo do governo mudar a sua posição. Minha preocupação, quando a gente fala em custar caro, eu assistia as matérias antes de nós entrarmos, Piotr, e aquela, por exemplo, de a ocupação de espaços no governo. Sim. Infelizmente, meu partido tem participado disso, governo após governo. Ao longo do tempo lutei por candidatura própria do MDB, muito tempo lutei por candidatura. Cheguei a ser um pré-candidato à presidência, sabendo que a cúpula do partido não queria candidatura própria, porque eu achava que o MDB tinha que tirar os rótulos de fisiologismo, de clientelismo, que ao longo do tempo grudaram no partido. Então, por exemplo, agora, eu ajudei na indústria, comércio e serviços pela minha história na reforma tributária. Sim. Mandei o Brasil defendendo reforma tributária, fui presidente da Comissão de Reforma Tributária no Congresso Nacional, no momento que nós chegamos muito próximos, lá no final do governo Fernando Henrique, de ter uma reforma tributária aprovada. Eu fui dar minha contribuição, mas deixei claro, Piotr, e digo isso ao professor Adriano Cerqueira, deixei claro, eu não aceito cargo em governo. Dou minha contribuição com relação a conteúdo. Por quê? Porque ao longo da minha história eu sempre critiquei o fato de troca de apoio no Congresso por cargos, que é algo que caracteriza esse presidencialismo de coalizão que nós temos. Só que isto já custou caro para governos. Isto lá atrás deu a CPI dos anões do orçamento, sim, que enfraqueceu o Congresso Nacional e enfraqueceu o Executivo. Isso deu mensalão, isso deu petrolão, e se não cuidarem, nós vamos ter outros problemas pela frente. Então, simplesmente tu acreditar que o governo tem que ter a participação dos partidos que lhe dão sustentação no Congresso, só que o cuidado é com esse preenchimento dos cargos. Se não é um preenchimento correto, nós vamos ter problema na frente. Da mesma forma, eu critiquei pesadamente aquilo que aconteceu no governo Bolsonaro, que foi efetivamente se entregar ao Congresso Nacional com as chamadas emendas de relator. Aquilo ali era um absurdo, mas mudou pouco. Nós vamos ter aí 19 bilhões de reais sendo distribuídos durante esse ano pelo Congresso Nacional e muitas vezes sem o cuidado com relação àquilo que efetivamente é necessário ou sem o cuidado daquilo que pode determinar amanhã um escândalo, uma corrupção, um desvio de recurso público. Então, Piotr, eu quero te dizer o seguinte: eu acredito que o governo Lula primeiro tem que mudar o discurso e fazer um discurso minimamente mais agregador, mais pacificador, e um discurso mais focado naquilo que efetivamente tem que ser enfrentado. Se a preocupação é com o social, tudo bem. A preocupação com o social, mas sim, não esquecendo o fiscal, Piotr.
E eu digo isso ao professor Adriano Cerqueira. Muitas vezes eu vejo esquecer o fiscal. E esquecer o fiscal é um problema muito sério. Não adianta criticar o Roberto Campos Neto ou o Banco Central se nós tivermos um descuido na questão fiscal, um aumento de inflação e a necessidade de usar política monetária para enfrentar o problema da inflação, com todas as suas consequências. Então, o Roberto Campos Neto, no meu modo de ver, lá no governo Bolsonaro, no meu modo de ver, ele estava mais preparado para ser ministro da Economia do que o próprio Paulo Guedes. O Roberto Campos Neto não é ele que decide a taxa Selic. O Copom não é o Roberto Campos Neto. Ele Sim. tem importância, mas não é ele. E outro detalhe, se eu também entendo que a dosimetria pode ter sido errada, os 13,75% de taxa Selic é alto, e a meta estabelecida não foi muito alta, que leva a que o Banco Central tenha que intervir com qualquer aumento de inflação, não é num canetaço Sim. que tu vai resolver esse problema. Não é tentando atacar a independência do Banco Central que vai resolver o problema. Então, eu acho que o discurso está errado, e a ação está se desviando a atenção para aquilo que efetivamente tem que se enfrentar. Adriano, o governo está criando uma bolha, o presidente Lula está se colocando numa bolha, porque, vamos lá, o governador deixou muito claro, política fiscal quem faz é o governo. A política monetária que é da autonomia do Banco Central, mas quem decide gasto, quem cria, digamos, condições para se ter receita é o governo federal. E o governo gasta demais, não aponta receitas e começa a gastar mais do que arrecada e emite títulos de dívida. A curva do prêmio desses contratos de 2, de 4, de 6 anos só tem aumentado. Aliás, tem um cálculo que chama bastante atenção. O custo só da renegociação dessa dívida por causa do barulho em relação às críticas ao Banco Central supera, na verdade, os 200 bilhões de reais ao longo desse tempo, que é muito mais do que os 170 de fura-teto. Está faltando sair da bolha porque parece que o presidente Lula está numa bolha. Na verdade, o PT não mudou, né? Quem conhece o PT, quem conhece os governos petistas, aqui em Minas a gente conhece bem, né? Pratica o populismo na área de gastos, né? Acho que só porque é válido fazer de tudo, se endividar para aumentar salário, para promover políticas sociais, só que entrega com a mão e tira muito com a outra depois com a inflação, com o desequilíbrio orçamentário, com as contas públicas extremamente prejudicadas. O Brasil tem uma razão, é sempre bom reforçar isso, né? Dívida pública, PIB, que não é muito confortável, melhorou um pouco, né, nos últimos anos, mas piorou bastante na pandemia, mas teve uma recuperação. E o ideal é que fosse melhorada neste governo, mas aparentemente, por início de governo, tudo indica que esse chamado populismo fiscal tende a prevalecer. E o custo Brasil, o custo dessas decisões populistas vai sempre cair, evidentemente, na população com menos recursos econômicos, que é justamente aquela que no discurso o PT diz que quer proteger. Então, o PT não mudou, né? A gente sabe disso, e no Congresso Nacional os políticos sabem que é o mesmo e velho PT de sempre que está dando as cartas. Senhores, eu tenho mais 2 minutos, mas, governador, preciso ouvi-lo uma vez mais. A inflação, todo mundo conhece essa história, isso é uma coisa muito básica. A inflação pega, sobretudo, as pessoas mais pobres. Se o governo não cuidar da inflação, preocupado em relação a isso e ficar atacando o Banco Central, os R$600 aí do Auxílio Brasil, que vai se chamar novamente Bolsa Família, vai valer muito menos no final do ano. Essa consciência é uma questão só de populismo, e eu nego isso com populismo, ou o governo não tem essa consciência que é das coisas mais simplórias em relação a entendimento de inflação, custo de vida e valor de compra dos salários? E outro, eu quero dizer ao professor Adriano Cerqueira também que essa questão de populismo fiscal apareceu no governo anterior também. Final do governo Bolsonaro foi um absurdo que ocorreu na questão de irresponsabilidade fiscal pensando na eleição. Então, essa irresponsabilidade fiscal não é consequência apenas de um governo. Eu quero fazer uma distinção também, Piotr, que eu era governador na época que o Lula se elegeu presidente da República, no primeiro mandato. O que acontece? Naquele primeiro mandato, até por uma ação correta do ministro da época, Palocci, nós tivemos responsabilidade fiscal e nós tivemos um governo que acertou a mão. Tudo bem que tu tinha uma conjuntura internacional totalmente favorável, Sim. Mas o primeiro governo do presidente Lula
não cometeu os erros, inclusive no discurso, que está acontecendo agora. O Lula de 2003 é muito diferente do Lula de 2023. Quando eu estou dizendo naquilo que realmente é a fala do presidente. Às vezes uma fala demais olhando para o retrovisor, mais fala do Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Sim. E principalmente com uma postura muito revanchista. Mas só respondendo, Piotr, quer dizer, no momento que tu tem irresponsabilidade fiscal, todos os bancos centrais no mundo têm que utilizar a política monetária para resolver o problema da irresponsabilidade fiscal, com o aumento da taxa básica de juros. 3,75 pode estar muito alto para a inflação que nós temos? Está, tá? Mas não é em canetaço que tu resolve isso. Segundo, se nós não tiver descontrole de inflação, colocas muito bem, nós vamos ter política monetária que possa elevar mais a taxa de juros. Sim. Isso não cria apenas um problema para algumas pessoas, os rentistas ganham, mas sabe quanto que o governo está pagando hoje para rolar sua dívida? Perto de 450, 500 bilhões de reais. Então, isso é falta de dinheiro para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a segurança. Então, a irresponsabilidade fiscal significa problemas sérios que parece que alguns não estão entendendo esta realidade. Adriano, um minuto, por gentileza, para fazer suas considerações. Só para reforçar mesmo, a gente sabe que no ano passado houve uma série de decisões que na ciência política a gente entende bem o que é isso, né? É você criar um certo otimismo econômico para favorecer o governo que está disputando a reeleição. São termos que, inclusive, que foram construídos na ciência política norte-americana, para explicar exatamente como que funciona a política lá, né? O político business cycle, como a gente fala. Você promove no ano eleitoral um crescimento econômico insustentável a longo prazo, mas só para gerar um bem-estar. Isso é feito. O problema é você já no início do governo sinalizar que vai fazer isso, né? Ou seja, você está sinalizando para o mercado, para os investidores internos e externos, esse problema. E aí só se acumula e as dificuldades de Lula e do governo tendem a aumentar. E essa briga contra o Banco Central Independente, a tendência é se acirrar. Não, só custou mais caro toda essa dívida que o governador fez menção. Aumentou esse custo de rolagem da dívida, né? Adriano Cerqueira, obrigado. Governador Germano Rigoto, obrigado mais uma vez por nos atender aqui. Boa tarde aos senhores.